Boa tarde, galera. Eu me chamo Alisson Duarte e faço parte do projeto LIPC da Faculdade de Educação de Itapipoca, certo? E o artigo que eu vou trazer aqui para vocês é intitulado como uma atividade prática acerca da osmose, certo? Uma proposta experimental como facilitadora para o ensino tanto de biologia como também de ciências, certo? Então, esse artigo ele vai trazer uma ferramenta metodológica, né, que pode ser utilizada pelos professores tanto de ciências como de biologia e também de química, né, para explicar o fenômeno que acontece nas células, né, de forma microscópica, mas só que macroscópica, né, para poder ter um impacto visual para os estudantes e assim eles poderem aprender mais sobre o assunto de osmose, certo? Então, essa osmose ela acontece principalmente nas células do nosso corpo, também nas células dos animais e também de alguns vegetais, principalmente os tubérculos, certo? Por exemplo, a batata inglesa, ela também acontece o fenômeno de osmose. E nela é possível ter ser observada essa osmose de forma macroscópica. Então, esse artigo ele vai trazer esse experimento, essa proposta experimental, né, para os alunos eles possam entender esse fenômeno da osmose. Então, nesse trabalho foram utilizados tanto a batata inglesa como a cenoura, beterraba, batata doce e outros alimentos, como por exemplo o cará. E o artigo, o que apresentou uma melhor, como eu posso dizer, uma melhor impacto visual, né, do processo de osmose foi a batata inglesa, certo? Então, depois de 5 minutos, ela já apresentou, né, o processo, né, esse fenômeno que acontece da osmose, certo? Então, a metodologia, né, desse artigo, ele parte do princípio de você pegar a batata ou os outros tubérculos que eu citei, pegar ela, cortar, dividir ela em três, certo? O primeiro é para servir como controle, o segundo e o terceiro, né, a segunda e a terceira parte da batata, a gente coloca em uma sal e na outra açúcar, certo? E depois de 5 minutos a gente observa o que vai acontecer com essa batata, ok? Então a gente vai cortar em três partes, depois vai pegar uma colher e fazer um leve furo no centro, depois enxugar com um papel, certo? E depois acrescentar o sal em uma parte da batata e na outra parte da batata colocar o açúcar e na outra deixar como controle. E depois a gente vai deixar ela por 5 minutos e depois observar o que vai acontecer com essa batata, ok? Então, pessoal, aqui eu já cortei as batatas em três partes, certo? Já fiz o orifício no centro de cada uma delas com a colher, certo? E agora eu vou enxugar, que é para retirar todo o excesso de água que tem na superfície da batata, ok? Pronto. Nesse primeiro aqui é o controle, certo? A gente não vai adicionar nem açúcar nem sal, certo? Nesse segundo a gente vai adicionar o sal e nesse terceiro a gente vai adicionar o açúcar, ok? A gente vai colocar o sal e o açúcar em iguais quantidades. Então, vou colocar aqui o sal. Colocar uma colher de sal no centro da batata. Limpar aqui a colher para retirar as impurezas de sal. E agora colocar o açúcar. Uma colher de açúcar, certo? Pronto. Feito isso, agora a gente vai esperar por 5 minutos e ver o que acontece, certo? Bom, galera, retornando aqui, certo? Depois de 10 minutinhos,
eu coloquei mais 5 minutos, né, diferente do artigo, para que o fenômeno de osmose ele pudesse ser mais visível para vocês, certo? Então, como vocês podem perceber, na parte aqui do controle, vocês podem perceber que a superfície ainda se encontra limpa, sem nenhum tipo de umidade, certo? Já na parte do que tem com sal, a gente já consegue observar que ao redor aqui, ó, está com um pouco de umidade, certo? Ou seja, antes a gente tinha limpado, certo? Com papel. Agora a gente consegue observar que já há a presença de água na superfície aqui da batata, certo? Na parte com sal. Já na parte com o açúcar, é bem visível, né, para vocês aqui, ó, que a água ela começou a dissolver o açúcar, certo? Então há bastante água aqui nessa parte aqui do centro da batata com açúcar, certo? Então o que é que aconteceu aqui? É justamente o fenômeno da osmose, onde a gente tem as células, certo? Aqui dos tubérculos, que do caso é da batata inglesa, a gente tem as células dela, e quando a gente coloca no meio externo, certo? Quando a gente coloca no meio externo das células uma substância que é mais concentrada do que o interior das células, o que é que acontece? Acontece o fenômeno de osmose, onde a solução de dentro das células, como ela é menos concentrada, ela vai tender a ir para substância que tem mais concentração, ou seja, o sal e o açúcar. Por isso a água ela saiu de dentro das células indo em direção para o açúcar e para o sal, para tentar justamente para dissolver o açúcar e o sal, para deixar eles com uma concentração menor e assim igualar as concentrações tanto do interior das células como do meio externo. Por isso que acontece esse fenômeno aqui que a gente chama de osmose, beleza? Então é basicamente isso que acontece com esse fenômeno. E por isso esse artigo ele traz esse experimento como uma ferramenta metodológica para o professor ele aplicar, né, durante as aulas, tanto de ciências como de biologia e química também, no ensino médio no caso. Então é uma forma de demonstrar, né, de forma macroscópica o fenômeno da osmose, beleza?